Olá a todos, bem-vindos à primeira edição de Curiosidades Humanas na Palopes TV. Visto que o Dia dos Namorados nos está a bater à porta, hoje o nosso primeiro tema será sobre o casamento. Connosco aqui no estúdio temos dois convidados que nos vão ajudar a debater este tema. Temos aqui connosco o Sr. Carlos Rocha. Olá, Sr. Carlos, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado e boa tarde e obrigado pelo convite. De nada, o prazer é todo nosso. E o Sr. Magalhães Franco. Olá, boa tarde, Sr. Magalhães, obrigada por estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito obrigada a nós. Sobre o tema do casamento, o Sr. Carlos é casado. Casadíssimo. Há quantos anos? Já faz 15 anos. Isso é uma vida, é um exemplo a seguir. É muitos anos já. Com lutas e com desafios sempre, todos os dias. Muito bem. Sr. Magalhães, é solteiro, certo? Solteiro há muitos anos. Mas pensa em um dia casar. Sim, quem sabe. Próximo ano, esse ano. Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Podemos começar aqui pelo Sr. Carlos. Com a sua experiência de vida ao longo destes anos de casado, a sua opinião formal sobre o casamento? A minha ideia é assim, eu tenho 3 filhos. E a minha ideia é, se eles um dia chegarem a casa e disserem assim, eu vou casar, eu vou pôr uma chapada a eles. Porque é assim, a minha ideia é o seguinte, eu acho que eles deviam, pela minha experiência de vida, deviam passar um tempinho a viver com a futura esposa deles e depois decidirem assim, esta esposa é a pessoa que eu quero e vice-versa, claro, ela vai decidir assim, é uma pessoa com quem eu posso conviver o resto da minha vida. Porque além de ser o homem e a mulher, não é? Para ter que ser amigos, para ter que ser amantes, tem que ser um conjunto de coisas tudo junto. E depois de ter essa conclusão é que eles podem dizer assim, ó pai, eu quero casar. E essa é a minha opinião neste momento. Então, de facto, para si o casamento é bastante importante na vida de uma relação? Assim, a gente foi ensinados, ou a cultura da religião, que é basicamente a católica, foi-nos martelado a dizer, se queres ter família tens de casar para ter a família, se não te casas não tens a família. E eu tenho outra ideia, a minha ideia é a pessoa pode estar com uma pessoa, mas não precisa estar casado com ela. E pode ter a família mesmo. Muito bem, obrigada, Sr. Carlos. Sr. Magalhães, já que um dia pensa em casar, mas continua ainda solteiro, a sua opinião sobre o casamento? É bastante importante para si um dia poder casar com a mulher que ama? Sim, eu acho que se haver amor, casa-se, não é? É como aqui o nosso amigo acabou de dizer, é importante se conhecer, mas acredito se conhecer com a bênção de Deus, não é? E pedimos que Deus possa nos abençoar, porque nós somos humanos, cometemos erros. Muitas das vezes achamos que a mulher que cometeu, às vezes nós estamos a cometer o mesmo erro que ela. Acredito que um casamento é importante, não é? É respeito e o pessoal, toda a gente vai ter conhecimento que vocês estão casados, o respeito é outro. E a família também é um peso importante, porque viver isso... É claro, como ele também disse, há casais que vivem muitos anos e são felizes. E muitos daqueles que casam são infelizes, não é? Muitas das vezes, porquê que eu casei? Se eu soubesse não casava. Como lá na minha terra há uma música que diz, se eu soubesse não casava. Então, mas pronto, nós nunca sabemos o dia da manhã. Mas pronto, se nós entregamos tudo na mão de Deus para poder nos orientar o caminho, a verdade, o que é bom para nós, e porque nós somos o espelho dos nossos filhos. E o nosso exemplo é importante para eles. Então, é muito importante transmitir uma mensagem positiva para os nossos filhos. E não só, há muita gente que nos rodeia, às vezes, olham para nós e dizem assim, não, eles são felizes, quem sabe um dia desses também vão me casar. Pronto, eu ainda nunca casei, não é? Estou a falar porque tenho exemplos de amigos. Eu tenho um amigo que é casado já há muitos anos, salvo erro por aí 25 anos já casado. E parabéns para ti, Pacheco, que é um grande amigo meu, que vive aqui agora em Nottingham. É importante casar, é sim, senhor, é importante. É importante. E eu também tenho 2 filhas e espero que um dia as minhas filhas casem, mas que sejam felizes, não é? Não casar por bens materiais, porque o mundo agora, mulheres e homens, muitos casam por bens materiais, não é? Muitos homens procuram mulher que tem uma vida estável. E há mulheres também, excessivamente, só que infelizmente a vida está assim. Temos que ter amor ao nosso próximo, respeitar da maneira que o outro é muito importante. E acima de tudo é pedir a Deus que Deus abençoe o nosso lar. Há de abençoar, sim senhora. Para manter um bom casamento, o que é que acham importante? As ferramentas fundamentais para manter um bom casamento?
Sim, Carlos. Em palavras muito simples, sempre sincero, honesto, fiel também. É um conjunto de muitas coisas. Entre esses pontos que eu bati agora, manter a chama sempre viva. Se não conseguir, ao menos tentar sempre, porque ao tentar aparece sempre outra chama. A chama vai e vem, é como o tempo, basicamente. Às vezes está morta e a gente tenta dizer, mas antigamente estava bom, porque não está, e a gente tenta e ela volta a vir outra vez. Eu penso que isso é o amor, porque o amor é uma coisa que é como o tempo, ele está aqui, de repente vai, mas depois volta outra vez. Sim, quer deixar a sua opinião também? Sim, eu acho, como ela acabou de dizer, o amor é como se fosse as flores, né? Tu tens que regar todos os dias que é para poder germinar, dar a sua vida. Acho que acima de tudo nós temos que ser amigos do nosso parceiro, é muito importante. E conversar muito, não haver segredos. Porque se haver um segredo, um dia desses tu descais e aí começa tudo. Aí é onde começa a acabar tudo. Desculpa, às vezes o segredo é bom, manter no bico de espera sempre. Sim, depende do segredo, não é? Depende do segredo. Há um segredo saudável, não é? Há segredo que pode se transformar depois numa surpresa no futuro, não é? Mas, assim, eu acho que o importante é sermos amigos. Se tu tiveres alguém e convives com essa pessoa, é muito importante ser amigo, apesar de vocês serem marido, mulheres, ou whatever, são casados. Olha, já vem o inglês também, desculpe. Está à vontade. Então, é importante ser amigos. É muito importante conversar, é muito importante. Chega do trabalho, esquece o problema do trabalho, dá 2 beijinhos à tua mulher, conversa, dá beijinhos ao teu filho, esquece o trabalho, em casa é outra coisa, é o nosso lar, é o nosso ninho, então tem que haver harmonia. É muito importante ser amigos. Apesar de estarem casados, é muito bom serem amigos, porque assim vocês podem abrir o coração, conversam e falam muito mais de vocês. Esquece dos amigos lá fora, porque os amigos por vezes falam muito, então pensem no vosso futuro, todos os dias, amanhã é outro dia, o futuro vai se criando, não é? Exato. É muito importante. Eu acho que o importante é ser amigo. Ou seja, amor, amizade, honestidade, sinceridade, tudo é fundamental para manter uma boa relação. Nós fomos até à rua saber algumas opiniões, encontramos várias opiniões diferentes também. Eu gostaria de pedir à produção que nos mostrasse algumas das imagens da reportagem que nós fizemos. Agora estamos aqui diretamente no Artdale. Encontramos aqui um português, onde vamos fazer mais perguntinhas. Olá, boa tarde, estás bom? Tudo bem, obrigado. Como é que te chamas? Célio. É o Célio. Célio, tens namorada, solteiro? Tenho mulher, vivo junto. Vivo junto, muito bem. E alguém sai há quanto tempo já? 3 anos então. Sim, senhora. Diz-nos um bocadinho dessa tua experiência. Porque hoje nós sabemos que as relações são um bocadinho banalizadas. O que é que tu achas da relação a dois hoje em dia? Complicado. Complicado essa pergunta porque é mais da cultura, né? Que nós, os povos palopes, normalmente respeitamos mais a vida conjugal. Sim. O namorar, casar. Acho que a vida aqui na Europa é um bocadinho mais diferente. Os jovens querem mais curtir a vida e os mais velhos também. E querem mais ficar solteiro e não ter muito stress. Eu acho que é mais por isso que não há muito casamento hoje em dia. E vê-se muitas traições pelo meio. O que é que tu achas disso? Eu acho que as traições têm a ver mais com o tipo de relação que se tem dentro de casa também, né? Sim. Falta de carinho, atenção. Pronto, falta de liberdade também, muita gente quer, acaba por prender uma relação às vezes quando se está muito presa. Sim. As pessoas sentem-se um bocadinho mal e quando têm um bocadinho de liberdade acabam por fugir e acabam por estragar tudo, né? É verdade. Diz-me a ver, sonhas em algum dia casar com a tua cara a metade? Não, estou bem assim. Estás bem assim. Ok. O dia dos namorados está aí à porta. Há algum plano especial para esse dia? Não tenho nada marcado. Nesse dia, em princípio, irei trabalhar, mas pronto, em casa. É. Bem, Há sempre assim um tempinho para uma palavrinha especial, uma atenção mais calorosa.
Isso é todos os dias. Muito bem, sim senhora. Olha, obrigada pela tua participação. Estamos aqui agora com esta senhora. Olá, boa tarde, como está? Obrigada. O seu nome, por favor? Albertina Gomes. A senhora Albertina. A senhora Albertina é casada? Sou casada, sim. Há quantos anos? Há 20 e tal anos. 20 e tal anos. Sim, É uma vida. É uma vida porque na altura que nós casamos precisamos ainda se conhecer bem os hábitos de cada um e depois chegamos à conclusão, pronto, fizemos o nosso casamento. E diga-nos uma coisa, o que é que acha da relação dos jovens hoje em dia? O que eu penso para jovens em dia, eles casam por ilusões, por fama, porque vai ter um casamento, vai casar, vai convidar os amigos, vai ter aquela festa de gala muito bonito. Então, é isso que eu digo que é por ilusão. E eles casam, mas depois eles demoram, separam, mesmo por qualquer motivo, casar. E ainda por cima, porque principalmente os jovens nesse momento, eles não, nesse tempo não casam por religião, por igreja. Porque se fosse um jovem que casa por igreja, por exemplo, já tem mais cuidado com o casamento, porque tem conselho dos padrinhos, dos padres ou pastor. Então, esse casamento é capaz de durar mais tempo. Mas caso não for isso, que eu acho que casamentos agora... É muito diferente do casamento É antigamente. muito diferente mesmo. E hoje em dia também existem muitas traições, as pessoas entram num compromisso, mas depois traem a pessoa. O que é que acha sobre isso? Sim, acho sim, porque não é só na parte masculina, mas parte feminina também existe. Porque há jovens que casam, vai atrair o marido, não sei o quê. Eles pensam que é uma coisa normal, mas não é. Porque isso é bíblico, porque nós próprias mulheres temos que respeitar o nosso corpo, porque se dizem que o meu corpo é para um homem, então também o homem também deve pensar que o meu corpo é para uma mulher. Mas muitas vezes não levam em considerações. É isso que eu acabei de dizer atrás, porque são os casamentos que eles casam assim por ilusões. Isso é que eu penso. Obrigada, Dona Albertina, pela sua opinião, foi muito importante para nós. Obrigada. Aproveite o resto do dia. Encontramos aqui este jovem no meio da rua. Vamos saber qual a sua opinião. Olá, boa tarde. Como é que te chamas? Moisés. É o Moisés. Moisés, és solteiras, casado, namoras? Sim, namoro, sim. Namoras. Com a tua experiência de namoro, o que é que achas da relação de um casal nos dias de hoje? Minha experiência do casal de hoje, eu acho que, prontos, né? Mas as pessoas não são como antes. Achas que não levam tão a sério? Hoje em dia já é mais banalizado? Sim, hoje em dia são mais banalizados, os casais não levam a sério como antes. Muito bem. E sobre o casamento, tens intenções de algum dia poder casar com a tua cara metade? Sim, claro. Sim? É já o ano que vem? É já o ano que vem, sim, parabéns! sim, muito bem. Obrigado. E então, quais são as expectativas quanto a isso? O casamento será em Portugal, em Lisboa. Está-se a planear para isso. Muito bem. Estamos aqui agora diretamente do Bem Brasil, em Piccadilly, onde vamos entrevistar um membro do staff aqui do restaurante. Olá, boa tarde, como está? Olá, boa tarde. O seu nome, por favor? Silvano. É o Silvano. O Silvano é casado, solteiro? É casado. Com a sua experiência do seu casamento, o que é que pensa do casamento hoje em dia? Olha, o que eu posso dizer sobre isso em relação ao casamento, hoje em dia as pessoas não dão o seu certo valor para o casamento. Não veem. Quando você se casa, é uma união. Sim. Muitas pessoas não veem isso, entendeu? Muitas pessoas não levam o casamento a sério. Então eu acho que antigamente, na época dos meus avós, dos meus bisavós, as pessoas levavam muito o casamento a sério. Hoje em dia não, da mesma forma que você se casa, no outro dia você se divorcia. Então eu acho que o casamento é uma decisão muito séria, as pessoas têm que pensar muito. E quando você faz essa escolha, você tem que se dar também o seu certo valor para isso. E é um casamento. A gente vê que hoje em dia a relação entre os jovens, por exemplo, é muito banalizada.
Exatamente, exatamente. Mas eu acho que isso parte de um princípio, que é um princípio da educação, da cultura, entendeu? Eu acho que muitos jovens se refletem também naquilo que os pais são. Se não tem uma boa educação, eu acho que uma boa introdução sobre o casamento, eu acho que o relacionamento não tende. Eu acho que não basta amor no casamento, eu acho que tem que ter outras coisas também para completar junto com o amor. Se não tiver, eu acho que a amizade, uma série de coisas que tem que ter para completar o casamento. Se não tiver, o casamento não tende a ir para frente. E acha que hoje em dia as pessoas traem mais o parceiro do que antigamente? Com certeza. Com certeza. Hoje não existe fidelidade. E muitas pessoas não sabem o que é a fidelidade. Infelizmente. Infelizmente não. Temos o Dia dos Namorados aí à porta, como sabe. Já tem assim algum programinha especial? Olha, para ser sincero, não pensei sobre isso. Não pensei. Mas vou começar a pensar hoje. Não refleti sobre isso ainda. Muito obrigada pela sua participação, Silveira. Obrigada pelo seu tempo que disponibilizou. Continuação de bom trabalho e muitas felicidades para si. Obrigado, igualmente, por isso. Temos aqui mais uma candidata para a nossa entrevista de hoje. Hi, what's your name? Clara. It's Clara. Ela é portuguesa, mas não fala muito bem português, por isso vamos tentar fazer a entrevista em inglês. What do you think about the marriage today? I think that not a lot of people are actually getting married because it's more expensive. But I think it's a really good thing because it has legal ties to it that are really important. You think maybe in the future to marry? I want to get married, yes. And You want it? It's important for you? Yeah, I think it's very important. I think not only it's okay, it's for some people it's a piece of paper, but it's also got a lot of benefits because once you're married, it helps out with other political things. And the St. Valentine's Day is coming. You are thinking something special for this day? My boyfriend was just talking about it just now. I think that St. Valentine's Day is very commercial. Yeah. But I think at the same time it's a nice excuse to go out for a meal and do something special with your loved one. What you would like to receive from him? Oh, it was jewelry last year. Don't embarrass me. Okay. Okay, thanks for your help. No Have a worries. nice day. Okay. Thank you. Thank you. Temos aqui mais um membro do staff candidato à nossa entrevista. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que te chamas? Nuno, É o Nuno. O Nuno é casado, solteiro, tem namorada. sou solteiro e bom rapaz Isso aqui é preciso. e vou ter umas namoradas também. Não, uma, estou a brincar. Como é que tu vês hoje em dia a relação entre o casal? As relações entre os casais acho que estão a ficar cada vez mais distantes e menos fiáveis. Por que será? Não. Mas por que é que achas? Não sei, eu acho que as pessoas perderam um pouco a responsabilidade e a sinceridade entre as relações. Minha opinião. O povo cada vez está mais distante hoje e não é como os meus avós que se casaram para a vida e ficaram 50 e tal anos casados até que um deles faleceu e mesmo assim continuaram. Achas que as pessoas hoje em dia casam-se mais, casam-se menos? De certeza que menos. De certeza Menos. que menos. Obrigada pela tua opinião, foi muito importante para nós. Obrigada pela tua participação. Obrigado e bom sucesso para a televisão. Foi aqui mais uma entrevista do Bem Brasil. Volta aqui ao estúdio, ao nosso programa. Vamos então continuar aqui o nosso debate. Em relação ao sexo antes do casamento, sabemos também que antigamente a virgindade, principalmente na mulher, era muito valorizada. Era como a honra da família. Hoje em dia, sexo não é tabu. Sua opinião, Sr. Carlos, sobre o sexo antes do casamento? O sexo antes do casamento... É a favor? A favor antes do casamento? Só, a favor. Acho que antigamente os pais ensinavam aos filhos, né, tanto ao rapaz e à rapariga, que o sexo é só depois do casar, que era uma coisa sagrada, que era só para ser entre aquelas duas pessoas. Eu acho que não devia ser, faz parte do conhecimento,
não tinha dito anterior, a pessoa devia primeiro viver juntos e depois... E o viver juntos tem a ver com tudo, tem a ver com a vida dia-a-dia, com os trabalhos deles, o que vivesse em casa, com o sexo no quarto, ou fora do quarto, como as pessoas quiserem, mas cada um vai dar a sua opinião. Isso é tudo um conjunto de coisas. Antigamente era o tabu. Eu tenho, por exemplo, eu falo por experiência própria, a minha irmã foi virgem para o casamento e ela foi com 28 anos virgem, que é uma coisa rara. Muito rara. Ou felizmente ou infelizmente a minha esposa já me foi. Nas situações diferentes. Sim, completamente diferente. Sei, eu para a minha opinião, ou a minha ideia, o sexo acho que devia ser antes e não depois. Ok, então acha que é fundamental para se conhecerem melhor, Sim. terem mais intimidade? Sim. Muito bem. Sr. Magalhães Freire, com certeza é a favor, ainda não é casado, mas já tem 2 filhas, com certeza também é da mesma opinião. Sim, concordo. Infelizmente, eu não como é que é de dizer? A mãe da minha filha também não foi virgem, né? Que é quando eu conheci. Já vai muitos anos, e assim, eu acho que no passado havia muito tabu, não se falava muito do sexo. Dentro de casa era como se fosse um crime, ninguém podia falar nada. E agora a tecnologia está aí para todo mundo, não é? Até crianças com 12 anos já têm um telemóvel com a internet, vê tudo, então é difícil os pais poderem... Tem um mundo aberto, o mundo está aberto para toda a gente. Como disse aqui meu amigo, é bom para uns e mau para outros, não é? Porque mesmo antigamente saltava-se as janelas, os pais podiam tragar as portas, saltam pelas janelas e por aí fora. Pronto, é o amor, mais uma vez, o amor, quando é muito forte, por vezes os namorados envolvem-se antes de casar. Acho que isso depende da educação também de cada um, não é? Há aquelas pessoas que conseguem conservar a educação dos pais e há aquelas que dizem assim, da minha vida trato eu, não é? Infelizmente é assim. Pronto, e agora estamos no século XXI, o mundo está aberto para todos. Eu estou aqui, se quiser falar com alguém que está em Portugal, posso ver a imagem, imagina-nos onde é que nós estamos agora. Infelizmente já não existe isso agora. Hoje em dia, casem-se ou não, o sexo passa a ser uma ferramenta fundamental. Sim, acredito que sim, porque, pronto, eu não sou da opinião, mas, pronto, infelizmente é assim, não é? Porque hoje em dia até muitas mulheres e homens reclamam, não? Aquela mulher, desculpa pela expressão, não é muito boa de cama, aquele homem não me satisfaz e por aí se vai para fora procurar um outro homem, a mulher procurar... O homem procura de outra mulher, a mulher procura de outro homem. Então, aí vem o conflito dentro de casa, num lar, não é? Acredito que assim, eu sou solteiro, mas tenho amigos e tenho falado com os amigos e amigas também. E acredito daí onde parte a separação, porque quando alguém sai para a rua, conhecer uma outra pessoa, quando chega em casa não tem nada para o marido. Ou seja, muitos namorados vivem juntos. Por quê? Porque ela pensa na outra pessoa que está na rua que ela conheceu. Uma outra amizade. Então, e daí começa assim, e muitas das vezes envolve-se com essa pessoa, não dá certo, depois quer voltar e aí acontece isso que acontece até agora, não é? Infelizmente, estamos nesse mundo, olha. Ou seja, já estamos a falar de traição, praticamente. Sim, porque é um conjunto, eu acho que o tema não foge muito, porque estamos a falar de mulheres e homens, é uma relação, não é? Eu acredito que é um conjunto de tudo, não é? Tentação? Tentação, sim, olha. É a maçã? É a maçã, como ele Tentação diz. carnal. Só que, pronto, eu acho que devíamos ter um bocadinho mais de calma. Devemos ter um bocadinho mais de calma e acredito também que nas escolas deviam educar um bocadinho mais as crianças, porque, sim, a escola faz parte também, não é? É claro que os pais têm que educar os seus filhos, mas os filhos passam a maior parte na escola. Então é muito importante, porque nós vivemos num mundo aberto, então é importante na escola haver aulas a falar de sexo, de tudo. Esquecer o tabu, o passado foi passado. Há alguns 30 ou 40 anos atrás não se podia falar nada, dentro de casa, olha, era falta de respeito. Mas hoje em dia acredito que isso já está ultrapassado, então a escola é fundamental. Tem que se falar de sexo, sim senhora. Tem que ensinar os jovens o que é que se deve fazer e o que se não deve fazer, porque
Por exemplo, sai da escola, vai para casa, chegou em casa, vai para o quarto, tem o seu laptop em casa, abriu. Faz o que ela bem entender, os pais não sabem o que é que ela está a fazer, ou ela. Então é difícil, os pais têm que estar atentos com isso. Então daí onde cresce tudo. Prostituição, temos visto muitos acontecimentos pela televisão, não é? Pessoas que saem de um país para o outro, propostas loucas, né? Porque financeira, aquilo que acabamos de falar um bocadinho, o homem agora vive, o homem agora vive por interesse, dinheiro, tanto quando me refiro a homem, me refiro a mulher e homem. Ou seja, o dinheiro vem acima e o amor muitas vezes é esquecido. Sim, por vezes nem amor. Mas às vezes o dinheiro ajuda muito também. Sim, nos completa um bocadinho. Ajuda a completar um grande pedaço. Ajuda nos dois sentidos, não é? Ajuda só a por destruir sorriso dela, aquilo se espalha todo. Ajuda a construir e destruir também. Ajuda as duas coisas, assim. Às vezes ter muito também faz mal, mas também ter pouco também é pior às vezes que ter mais. Melhor ter o suficiente. Ter o suficiente para poder... Isso é relativo, o suficiente. Ora, já que tocámos nessa parte, vamos então falar sobre a traição. Numa relação, o Sr. Carlos, como é casado, o que é que vê, quais os motivos que acham que leva à traição dentro de um casal? Como ele tinha dito há bocado, a tentação, há muitas tentações aí que às vezes hoje em dia torna-se fácil a tentação. Por exemplo, a internet é uma coisa muito básica, a atração e também a atração pode ser de várias maneiras. Há pessoas que são mais religiosas, só o pensamento já é considerado uma atração ao parecer deles. Em vez de pensamento, a parte física é sempre mais que as pessoas ligam mais. Mas há muitas tipos de tentação, há muito tipo de tentação. Mas, por exemplo, dentro de uma relação, tirando a internet, essas coisas das novas tecnologias, muitas pessoas, mesmo dizendo que amam a outra pessoa, elas têm tendência a procurar fora. Quais os motivos, os problemas que pode haver entre um casal que leva a outra pessoa a procurar fora, por exemplo? Varia muito. O meu pai tinha uma maneira de dizer que a pessoa, quando casa, pede 3 coisas à futura esposa ou à mulher. Uma que seja a mãe em casa, quando vem à rua que fosse uma senhora, e na cama que seja um animal, basicamente. Como diz o Marco Paulo, uma lady na mesa, uma louca na cama. Exatamente. É essencial. É essencial. Eu acho que as 3 coisas, normalmente dizem que o amor para atingir o coração do homem, ou é na cama ou é na comida. O meu pai disse que era mais um. Nós, nas reportagens que fizemos, encontramos também algumas opiniões sobre esses temas. Há para quem o sexo não seja tabu, mas ainda há quem não se sinta muito à vontade com isso. Gostava novamente da nossa produção que nos mostrasse as imagens sobre o sexo antes do casamento, por favor. Obrigada. Sexo antes do casamento, és a favor? Sexo antes do casamento? Sou a favor, porque há quem diz que é melhor ter sexo depois do casamento. Eu não concordo, porque acho que o sexo une muitas pessoas. E o facto de terem sexo antes do casamento faz com que eu também, se calhar, entregue mais a essa pessoa. Porque há muita gente que tem o sexo depois do casamento e muitas das vezes também não se dá bem com isso. Porque o sexo tanto une as pessoas como também separa. Agora, casar, ou melhor, ter sexo depois do casamento ou depois de conhecer essa pessoa, às vezes é um risco. É verdade, é verdade. E já que tens namorada, sabes que o dia de São Valentim está aí à porta. Pois. Já estás a fazer planos, a preparar alguma surpresa, algo especial assim para a tua namorada? Isso aí há sempre surpresas. Como fazer ainda não sei, mas surpresas há sempre. Sempre? E lembras-te do dia em que a conheceste? Dia exato não, mas... Como é que foi assim? Foi engraçado? Foi muito estranho? Mas foi engraçado, estranho, porque no princípio a pessoa não quis admitir que queria algo, mas acabou admitindo da pior maneira, entre aspas, de uma forma menos
normal, como as pessoas transmitem. Pronto, mas o importante é que estão bem hoje. Sim, estamos bem. Lembras do primeiro beijo? Lembro. Como é que foi? Foi bom? Foi bom, é sempre bom o primeiro beijo. Obrigada pela tua participação, Batista. Foi uma mais-valia. Obrigada e bom almoço. About sex before marriage, you think is important? For me, When yeah. you know each other? For me, yes. Yes. Definitely. Yeah. Definitely. Definitely. Ok. Thanks very much for your help. Yeah, no worries. Sexo antes do casamento, é a favor ou contra? Acho que nos dias de hoje em que vivemos, acho que já não existem tabus. Penso que é bom as pessoas conhecerem-se antes, desde que seja de uma forma saudável, claro. Muito bem. Diga uma coisa, é solteiro, mas tem alguma pessoa especial na sua vida? Tenho. Os dias dos namorados têm à porta. Infelizmente vou estar a trabalhar. Mas não há assim planos para assim, uma noite especial? Um bocadinho só, de pensar. Como costumo dizer, eu tenho prazer em proporcionar noites especiais para todas as outras pessoas. Para mim, a data não é o mais importante, mas sim o momento. Quando a gente quer é todos os dias. Exatamente. Muito bem. E lembra-se de quando a conheceu? Como é que foi? Foi estranho? Foi um momento engraçado? É aqueles momentos em que parecemos que nos tornamos mais jovens e mais crianças um pouco. Também. Isso é tão bom, não é? É ótimo. E o primeiro beijo, como é que foi? Há muitos anos atrás. Ou em relação a esta situação? Sim, em relação a esta situação. É emocionante, é agradável. E já que mencionou, como é que foi há muitos anos atrás o seu primeiro beijo na vida? É difícil. Uma pergunta complicada. Mas foi bom, claro que sim. É aquele ato de nervosismo, desconhecido, a primeira vez, lembro-me disso. Era bastante vinho. Não me interessa. Não dizer. Pode ser mau exemplo. Tá bom, Sr. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui. Uma boa tarde. Tudo bem. Se for ao sexo antes do casamento, ou és contra? Se eu fosse contra, estava um pouco a contradizer, não era? Eu acho que eu sou a favor. Ok. Para defesa própria, eu acho que eu sou a favor. Questão ao sexo antes do casamento, és contra ou a favor? E porquê? Eu sou a favor, pelas mentalidades. Acho que são mais uma coisa antiquada. Nas mentalidades de hoje, acho que ninguém faz isso hoje em dia. Muito bem. Em questão a tua relação com a tua namorada, o dia dos namorados está aí à porta? Costumas festejar esse dia sempre? Sim, desde que estou vindo sempre. É? Já há algo assim planos para um momento especial este ano? Tentar fora, assim, no vizinho. O ramo de flores? Também, porque não? Lembras-te do dia que vocês se conheceram? Sim, lembro. Como é que foi? Espetacular. Espetacular. Primeiro beijo. Foi à porta de casa dela. Pai, sem ninguém ver? Sim, sem ninguém ver. Só estávamos os dois e era um bocado tarde também. E em questão de, a nível de traições, sabes que hoje em dia as pessoas não lembram as relações tão a sério e passam a vida a traírem-se umas às outras. Então, o que é que achas sobre isso? A tua opinião pessoal? A minha opinião pessoal, eu acho que isso não devia ser feito, se estás com uma pessoa, realmente acho que ela não devia traí-la. Ou seja, quem ama não trai. Exatamente. Novamente aqui de novo ao estúdio. Já estamos aqui a chegar ao fim do nosso programa, mas eu gostaria de vos pedir não sei se vocês gostariam de deixar uma mensagem, algum conselho aos nossos telespectadores que nos estão a assistir em casa, alguns bons conselhos sobre este tema, Sr. Carlos. Um conselho muito simples. Tenham muita paciência, que elas são muito difíceis. Mas vale a pena, muitas das vezes. Vale a pena. Sim. Obrigada. Quer deixar algum conselho aos nossos telespectadores, Sr. Magalhães? Sim, aos solteiros como eu, olha, vai com muita calma, muito precipites, que quando encontrar a pessoa certa, vais dar conta. Muito obrigada aos dois por terem participado no nosso programa. Foi uma mais-valia para nós. Um ótimo debate. Queria agradecer em nome da Palopes TV e em meu nome também. Obrigada por estarem aqui. Sejam muito felizes. Obrigado. Ora, então estamos a chegar ao fim do nosso programa de Curiosidades Humanas. Estaremos aqui em breve, daqui a 2 semanas, com um novo tema a desenvolver. Um beijinho, eu conto consigo. Até lá.